Olá pessoal, eu sou a Paula Muriyama, do Envelhecer Sem Dor e Sem Doenças, e o tema nosso de hoje são lectinas. Vou colocar aqui para vocês. O que são lectinas? Lectinas são proteínas grandes e que o principal alvo delas é atingir o nosso intestino. Isso mesmo. E elas estão presentes em plantas e animais. Os insetos famintos vão tentar comer essas plantas e aí essas lectinas, as plantas soltam essas lectinas que são tóxicas, que pode matar ou até imobilizar esses insetos. E também para a saúde humana, ela pode trazer muitas doenças, ok? Ele traz um processo de inflamação que começa no intestino, essas toxinas. Hoje os médicos, eles falam que a maior parte das doenças começam realmente no nosso intestino. Por quê? Porque o nosso intestino é formado assim, ó. Eles são bem juntinhos assim. E o que acontece quando as lectinas atingem o nosso intestino? Vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Olha, os espaços que formam aqui, as lectinas, essas proteínas, elas são grandes e elas rompem a barreira do nosso intestino. E isso, o que vai ocorrer? Elas vão para a corrente sanguínea, para o cérebro, para as articulações, e aí que a coisa fica feia. Por quê? As principais doenças que os médicos hoje já dizem que acontecem no intestino são hipertensão, diabetes tipo 2, as demências em geral, Alzheimer, Parkinson, que mais? Artrite reumatoide. Então aqui as demências em geral, acne na idade adulta também acontece, acne na idade adulta. Também doenças hormonais como a tireoide, rigidez quando acorda de manhã. Tudo isso, gente, é causado pelas lectinas que estão presentes nas plantas e nos animais. Também, onde que a gente encontra nas plantas? Principalmente no casco, na pele, nos grãos e nas sementes. Como que foi descoberta lectinas? As lectinas, elas foram descobertas, se eu não me engano, acho que em 2014, pelo Dr. Gundry, um cirurgião cardíaco e pesquisador americano. Ele era professor também e uma ocasião estava trabalhando em Londres, num hospital. E ele, junto com outro amigo gastro, fizeram uma cirurgia de câncer de intestino em uma paciente. E o que eles descobriram quando abriram? Todo o intestino estava todas assim, desta forma. E o intestino, ele tem a grossura de uma célula, mas o comprimento é do tamanho de uma quadra de tênis. Imagine todo aberto. E o Dr. Gundry e o outro gastro ficaram muito intrigados. Como que podia acontecer em todo o intestino, tá? Daquele jeito. Foi aí que o Dr. Gundry perguntou para esse gastro: você quer estudar sobre isso? Porque eles não sabiam até então por quê. O gastro não se interessou. Mas o Dr. Gundry, por ele ser um pesquisador, além de cirurgião cardíaco, resolveu pesquisar junto com botânicos e etc. E foi aí que ele descobriu de onde que vieram esses problemas aqui que abriram as junções do intestino que não era normal e ficou desse jeito doente, que eram das plantas e dos animais, ok? E também não é só essas doenças que eu disse, existem inúmeras outras, tá? Vocês podem até pesquisar. Mas o Dr. Gundry percebeu que também essas lectinas ganhava-se peso, ou seja, a obesidade.
O próprio Dr. Gundry, que é um cirurgião cardíaco, que sempre fez dieta, que sempre praticou exercícios, estava obeso. E ele também não sabia por quê. E depois que ele retirou as lectinas ou minimizou as lectinas no como preparar, ele percebeu que perdeu peso. Hoje ele perdeu mais de 30 quilos, realmente sabendo das lectinas. No Brasil, as lectinas ainda não têm um histórico, uma pesquisa comprovada, ainda não está conclusivo. Entretanto, nos Estados Unidos, foi apresentado na Associação Americana do Coração, pelo Dr. Gundry, em diversos periódicos americanos, ok? E se você quer continuar vivendo sem dor e sem doenças, lembre-se disso, ok? Agora vamos falar então sobre o verde. O verde quer dizer pare e o amarelo, laranja e vermelho quer dizer siga. Por quê? Quando as frutas estão verdes, elas têm muitas lectinas. A planta mãe passa para as frutas muitas lectinas. Então não devemos comer frutas, legumes verdes. Eles têm que estar maduros naturalmente, ok? Não há alguns anos atrás, eu lembro quando eu era pequena, uns 59 anos atrás, não tudo isso, quando eu tinha 7 anos, 8 anos, eu lembro que as frutas eram mais doces, mais saborosas do que hoje. Eu morei na Itália também, morei na Alemanha e as frutas, assim, são da época realmente, sabe? E isso é muito importante, uma dica, vocês comam as frutas da estação, e assim plantadas localmente, porque hoje em dia se colhe a planta, a fruta muito cedo, ainda verde, coloca óxido de etileno. Vocês sabem o que faz o óxido de etileno no nosso corpo? Ele é cancerígeno. Então imagine uma fruta verde e ainda com o gás, o óxido de etileno, para deixar ela com a cor amarela ou laranja ou amarela e mais doce. Isso para ficar mais apetitosa e saborosa, para que as pessoas consumam. Então hoje em dia acontece isso se você comer as frutas fora da estação. Então lembre dessa dica que é muito importante para você não ter inflamação no seu intestino, não ter essas doenças todas, viver jovem por dentro e por fora. Também vou falar que se você lembrar de passar no mercado naquela seção de salgadinhos, vocês vão ver que as cores são quentes, são vermelhas, amarelas e laranja. Até nisso impacta, né? O cérebro impacta. O cérebro está acostumado com laranja, vermelho, amarelo. As frutas estão mais doces e apetitosas, ok? Eu vou contar uma história, minha história para vocês. Por que eu fui pesquisar? Eu sou enfermeira de nível superior e por que eu fui pesquisar sobre as lectinas? Há um ano e meio atrás, eu comecei a ter muita dor no cotovelo. E foi diagnosticada uma epicondilite lateral do braço direito, nessa parte aqui lateral, porque existe a epicondilite medial também. A minha é essa aqui, crônica, ou seja, não tinha jeito. E o médico quis me dar o anti-inflamatório e também corticoides. E eu, como sou naturalista, nunca fiz uso desses medicamentos. Bom, não posso dizer que nunca, mas sim, muito raramente. Eu não tenho dor de cabeça, nunca tive nada. Então eu resolvi estudar, me aprofundar para procurar e buscar, e encontrei as lectinas, encontrei a pesquisa do Dr. Gundry. E eu comecei a pesquisar e comecei a colocar na minha dieta, a preparar os alimentos que mais continham lectinas, a retirar as lectinas, que depois, mais para frente, vou falar como. E eu comecei a sentir que melhorei. As dores foram diminuindo. Ah, e outra coisa, não foi só a epicondilite que eu tive. Eu comecei a pesquisar porque eu também tive uma tendinoplatia aqui no ombro esquerdo. Eu tive também uma tendinite no joelho e os 2 plantares
inflamados com faceite. Eu disse, mas se eu tenho uma alimentação natural, pratico exercícios, só comia grãos integrais, laticínios desnatados, por que eu estaria tão inflamada desse jeito? Eram as lectinas realmente, porque quando eu soube delas e comecei a retirar um período para desintoxicar o meu organismo, o meu intestino das lectinas, e depois reintroduzi-las de um modo diferente no preparo, retirando mesmo a parte que era das lectinas, eu comecei melhorando, melhorando e hoje não tenho mais nada. Outra história também que ficou muito evidente lá em casa, que toda a minha alimentação, minha mãe também, que tem 86 anos, se alimentou. E ela tinha hipertensão, porque hoje não tem mais, desde os 60 anos, hoje tem 86 e já faz 1 ano e meio que ela não toma mais Moduretic 50 miligramas e a pressão dela é 12/8 e faz uns 4 meses que a médica retirou Simvastatina 20 miligramas. Você que faz uso da Simvastatina sabe o que é isso, porque você tem colesterol alto, ou seja, eu quis dizer esse exemplo para vocês entenderem que até uma doença crônica de mais de 20 anos tomando medicação como da minha mãe, 86 anos é possível não ter hipertensão, é possível não ter colesterol alto, é possível se você tiver uma tireoide, problema de tireoide, é possível você curar e viver sem dor e sem doença sempre. Apesar de tudo, o nosso corpo tem assim 4 mecanismos de defesa contra as lectinas. Primeiro mecanismo de defesa, vamos lá. Primeiro mecanismo de defesa. Primeira defesa é o muco nasal e saliva. O segunda linha de defesa é o ácido gástrico. Entretanto, o ácido gástrico, ele consegue combater algumas lectinas, mas nem todas, tá? E aqui, nessa defesa muconasal e saliva, vocês podem perceber quando vocês estão comendo um prato apimentado que começa assim, ficar ardendo, começa a querer espirrar e sair mais o muco do nariz, é porque você está tendo mais defesas, o seu corpo está vindo defender contra a lectina, ok? Aí o terceiro é da boca até o intestino. Ou seja, toda essa parte aqui também é uma forma de defesa. Entretanto, se ela passou aqui e está aqui, lembre-se que eu disse no começo que o alvo das lectinas são o nosso intestino, as células que revestem o nosso intestino, porque elas querem romper a barreira para poder cair na corrente sanguínea, articulações, cérebro e trazer uma série de doenças, né? Aqui tem uma coisa que se na sua dieta você tirou o glúten, você não vai ter essa defesa aqui. O glúten ele não engorda, o glúten só devia ser retirado, por incrível que pareça, de pessoas que têm doença celíaca. De resto, não precisa tirar o glúten. Então, muitas pessoas hoje na modernidade querem tirar o glúten, hoje tantos alimentos sem glúten. O glúten não é o vilão da história. As lectinas são proteínas muito maiores que o glúten e que rompem a barreira do intestino. O glúten, pelo contrário, o glúten aqui ajuda a nos defender da lectina. Entretanto, se você não come glúten, você não tem essa defesa aqui. E por último, a quarta defesa é o próprio muco do intestino. No muco intestinal, vocês assistiram aquele filme Star Wars?
não tem aquela substância pegajosa aparecendo? É parecida com esse muco intestinal aqui. É ele a última defesa contra as lectinas para que o seu intestino mantenha-se com as junções justapostas assim, para que não permita que a lectina penetre. Não permita que fiquem dessa forma, mas por todas essas defesas que nós temos, se você manda tropas e tropas de lectinas para dentro do seu organismo, não há mecanismo que consiga defender. E aí você vai deixar de ser saudável e vai ter todas aquelas doenças, hipertensão, diabetes, tireoide, reumatismo, rigidez matinal, as doenças autoimunes principalmente. Então, se você não quer ter essas doenças, se você não quer ter que tomar remédio a vida inteira e conviver com os efeitos colaterais desses medicamentos, lembre-se disso, lembre-se das lectinas. Viver sem dor e sem doenças e permanecer jovem por dentro e por fora. Até agora a gente estava dizendo das lectinas dos vegetais. Esses vegetais, gente, que contêm lectina, eles têm muitas vitaminas também para a nossa alimentação. É importante ingeri-los. O que eu estou dizendo é que a gente tem que saber minimizar o impacto deles e diminuir a quantidade, ok? E outra coisa importante para dizer para vocês. Nós falamos sobre as plantas. Agora nós vamos falar das lectinas em animais. Como assim nos animais? Nós falamos das plantas. Como assim nos animais? Imagine a vaca. A vaca, a sua alimentação natural é gramíneas e forragens, certo? Mas as grandes fazendas industriais dão para as vacas soja e milho. E elas vão só engordando. Veja, soja e milho quanto que aumenta o seu peso, tá? Ela é cheia de lectinas para aumentar os pesos. Por quê? Porque a intenção dessas fazendas industriais é deixar eles, as vacas, os bois, em confinamento para que ganhe peso. Então, se você ficar comendo muito milho, muita soja em abundância e não retirar as lectinas, você vai ganhar peso sim. Então, essas vacas, elas ficam comendo e elas têm azia. As vacas têm muita azia. Mas o que essas fazendas agrícolas industriais fazem? Elas colocam uma substância química na ração das vacas para que não dê azia e elas continuem comendo, porque senão, com dor, elas não vão comer. Mas elas continuam comendo milho e soja na ração, mais essa substância química para não dar azia e continua engordando. Aí você come carne vermelha. Você está ingerindo as lectinas através da carne desses animais. Então, gente, coloque assim a palma da sua mão. O que você pode comer de carne, de proteína, na verdade, é esse tanto aqui, sem os dedos. Aí você vê o tamanho da sua palma da mão, é isso que você ingere na sua refeição do almoço e na sua refeição do jantar. Esta parte aqui, é isso que você pode comer, que o seu corpo, com aquelas 4 defesas que eu passei, que é o muco nasal, que é boca, suco gástrico, boca e intestino, consegue barrar as lectinas sem você ficar doente, ok? Lembre-se disso quando for a churrascaria, ok? Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de como podemos retirar a lectina de um pimentão, vermelho, verde, amarelo, como quiser. Você corta ele ao meio, retira o miolinho, retira todas as sementes, põe ele no forno, deixe por uns 15 a 20 minutos, depois a pele solta. Pronto, você retirou as sementes e tirou a pele. O pimentão está
sem lectinas. Você pode comer, não é também à vontade, você come a dose que é normal de uma porçãozinha de pimentão. Outra dica, os grãos, os feijões, precisa deixar de molho por 12 horas, retrocando a água, e você vai ver que a água espuma. Se você deixa de um dia para o outro, então a água espuma. Aquela espuma é as lectinas que nós estamos retirando do feijão. E depois cozinhar na pressão por 15 a 20 minutos também, ok? Olha, eu vou falar de uma desintoxicação. Se você quiser fazer a desintoxicação por 3 dias, é muito simples e você já vai sentir-se maravilhosamente bem, leve. Você vai limpar o seu intestino das bactérias ruins, que são as lectinas, e vai aumentar as bactérias boas. Por quê? Durante esses 3 dias você só vai dar alimentos bons para as bactérias boas e você vai deixar as bactérias ruins morrerem de fome, porque vocês não vão dar lectina para eles. Então, eles vão morrer e você vai sentir muito mais leve, com mais pique, mais energia, mais bem-humorado. E aí, depois, num outro vídeo, eu vou falar de toda a sequência disso, de várias fases que existem, ok? Mas se você quiser fazer um smoothie verde, eu tenho um vídeo gravado sobre esse smoothie para tomar de manhãzinha em jejum. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e se quiser fazer algum comentário, pode deixar que eu mesmo responderei. Obrigada!